Então, muito bem, um bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao livro A Educação da Criança. Vamos para a página 32 para os livros novos, a edição nova, e página 36 para a edição mais antiga, ou para quem está no PDF, a partir do parágrafo "Desejamos falar a uma criança a respeito da imortalidade". A Patrícia vai ler um verso hoje para a gente e logo depois vai começar a leitura do livro. Bom dia! Então vamos ao verso. O sol dá luz às plantas, porque o sol ama as plantas. Assim dá luz anímica uma pessoa a outras pessoas, quando as ama. Ela está na GA 40, na página 243, é um verso do Rudolf Steiner. Obrigada, Patrícia, muito lindo. Eu estava pensando daquela oração da manhã, sabe, para fazer, e tem tudo a ver com o que você trouxe. Muito bom. Legal, que bom. Vamos começar então a leitura. Desejamos falar a uma criança a respeito da imortalidade da alma, de seu desprendimento do corpo. Convém recorrer, nesse caso, à analogia da borboleta que sai da crisálida. Assim como esse inseto se desprende da pupa, depois da morte a alma se separa de seu invólucro. Ninguém achará uma forma conceitual adequada a esse fato, se não o tiver previamente recebido sob forma de tal imagem. Com tal analogia, não se fala apenas ao intelecto, mas ao sentimento, às emoções, a toda a alma. O adolescente que passou por essas etapas preparatórias terá uma atitude mental bem diferente quando mais tarde abordar o fenômeno vazado em conceitos intelectuais. É muito prejudicial o fato de alguém não ter a chance de abordar os enigmas da vida, primeiramente com o sentimento. E necessário, pois, que o educador tenha à sua disposição metáforas e imagens para todas as leis da natureza e todos os mistérios do universo. Esse exemplo mostra muito bem como a ciência espiritual deve fecundar a vida prática. Se alguém, imbuído de uma mentalidade materialista, fosse apresentar analogias adolescentes, com certeza lhes causaria pouca impressão, pois teria de usar toda a sua esperteza para inventá-las. Mas tais analogias, fruto de um esforço intelectual, não convencem quem as ouve. Quando falamos a alguém sob forma de imagens, não é apenas o conteúdo da comunicação que atua sobre ele, pois de quem narra flui uma fina corrente espiritual para o ouvinte. Se quem faz a comunicação não tiver fé ardente na imagem usada, não chegará a impressionar o destinatário. Para se obter o efeito adequado, é preciso crer em suas imagens como em realidades. Mas isso só é possível quando se tem uma atitude científico-espiritual e quando as próprias metáforas emanam da ciência espiritual. O autêntico cientista espiritual não precisa fazer um esforço específico para aceitar a metáfora da alma que se desliga do corpo, pois para ele isso constitui uma verdade. O abandono da crisálida pela borboleta significa, num nível inferior da existência, o mesmo que a separação da alma e do corpo em nível superior e sob forma evolutiva mais perfeita. Ele próprio acredita nisso com toda a sua força,
E essa crença se transmite como num fluxo misterioso de quem fala a quem escuta, produzindo convicção. A vida flui diretamente do educador para seu discípulo e vice-versa. Mas, para ver essa vida, o educador deve aurir do manancial da ciência espiritual, e sua palavra, assim como tudo que irradia dele, deve receber sensibilidade, calor e sutilezas de sentimento mediante autêntica atitude científico-espiritual. Dessa maneira, se abre uma maravilhosa perspectiva para todo o ensino, deixando-se fecundar pelas forças vivas da ciência espiritual. Este ficará repleto de vida compreensiva, acabando com o tatear, tão comum nesse campo. Toda pedagogia, toda a arte da educação é árida e estéril, quando não recebe de tal raiz o afluxo contínuo de seivas revigorantes. Para todos os segredos do universo, a ciência espiritual possui as imagens apropriadas, auridas da essência das coisas, não inventadas pelo homem, mas utilizadas pelas próprias forças cósmicas em sua criatividade criadora. Por esse motivo, a ciência espiritual constitui a base vívida para toda a arte pedagógica. Vamos dar uma parada? Antes da gente abrir alguma coisa, eu quero agradecer a Lúcia, que no início eu não agradeci, falar que a Lúcia está aqui hoje e eu adoro quando a Lúcia vem e a sua participação e experiência, né, na educação. Então, Lúcia, muito obrigada por estar vindo, por estar aqui hoje. E nesse olhar da crisálida, nessa imagem, eu queria passar um vídeo para vocês e depois a gente falar sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês estão vendo? Peraí. Vocês estão vendo? Todos? Sim, sim. Sim. Então, aqui, essa Agora sim. imagem que ele trouxe. Sim. Nossa. Meu Deus. Tá, aqui é o compartilhar. Ai, deu? Sim. Tudo bem. Então, vamos abrir aqui. Eu já vou parar o vídeo e vamos abrir aqui para falar um pouco, quem tiver algo sobre este tema, este parágrafo que foi lido. Alguma pergunta, alguma questão? Primeiro que emocionante, né? Ver esse vídeo, assim, eu nunca tinha visto
de Uhum. fato, né? Às vezes a gente vê foto, mas o vídeo, Isso. né, ele traz uma potência, né? E eu fiz a biografia da Elizabeth Kubler-Ross, né? E ela fala muito Sim, sobre isso. Esse sim, parágrafo parece ela falando, né? sim, E sim, ela nem chegou a conhecer o Steiner, né? Não tem nada disso na biografia dela, né? Sobre o Steiner, mas que interessante, né? É sempre interessante esse movimento de. Ela falava muito isso do esse corpo que aprisiona, né? E aí é sempre uma libertação você poder sair desse casulo, né? Ela traz muito isso, assim. sim. Enfim, é o parágrafo da Elizabeth. Uma das maiores dificuldades da gente, enquanto professor, é encontrar imagens, metáforas, né, que possam estar mostrando, né, as situações, né, porque realmente falar através da imagem, a gente fala de uma forma muito mais profunda, né, e a gente foi formada numa educação intelectual abstrata, né, que não embarca, não abarca, né? Não abarca esse lado emocional, né, da vida, né? Tão importante para as crianças sentirem, né, nessa faixa etária, muito importante que as crianças sintam aquilo que a gente quer transmitir para ela, aquele assunto que a gente está trabalhando. Mas é na natureza que a gente encontra essas imagens com mais facilidade, né? Imagens da natureza que possam estar edificando, né, esse conteúdo, como esse exemplo da borboleta. Mas é muito difícil, né? E mais ainda, a pessoa tem que estar imbuída daquela imagem, né? Não adianta nada você falar isso que ele fala, da crisália, né? Da sua de fato não compreende a vida dessa maneira, né? Que a morte é isso que a Patrícia acabou de exemplificar, né? Através das palavras da Kubler-Ross, né? Que é uma passagem, né? Então, realmente, você tem que estar imbuído de que é uma passagem, você tem que estar imbuído daquele. Mas é tão importante que você fala através do coração também, né? O coração sendo um órgão de percepção, né? Um órgão de compreender a vida através do coração também. Isso não significa você ser assim piegas, nem estar assim caindo de emoção, mas significa de você não ser frio, né? Porque muitas vezes, sem querer, a gente acaba abordando o assunto de uma maneira abstrata, de uma maneira fria, né? Isso para o adulto já não é bom. Imagina para a criança, né? Para a criança você está realmente secando a alma, né? Se você não abarca esse lado da vida tão importante. Mas a Sandra está com a mão levantada. Fala, Sandra. Bom dia. É maravilhoso, né, a forma desse trabalho de estar colocando para as crianças, né, essa vivência entre essa vida e morte, né? Mas esses dias atrás uma professora me perguntou como é que trabalharia, né, essa questão da morte com a criança, né? E acabei levantando mesmo esse ciclo da borboleta, né? E tem uma determinada época que a gente olha muito para isso, né? Que é na época da Páscoa. Mas aí, Lúcia, a minha pergunta é: conforme você vai trabalhando, né, e a criança vai amadurecendo, eu posso entrar nessa questão com mais consciência? Ou é a partir disso ela já vai entrando para essas respostas? Porque elas trazem mesmo, né? E também a criança dos 0 aos 7 anos, ela tem uma outra qualidade de resposta, né? Então, essa é a minha pergunta. Peraí, pessoal. Justamente a riqueza da ciência espiritual é que ela nos mostra essas fases da vida, né?
Então, a criança do primeiro setênio é completamente diferente a forma como ela tem de se relacionar com o mundo, de compreender o mundo, é muito diferente de uma criança da outra fase, né, dos 7 a 14. Na medida que a criança vai se aproximando da terceira fase da vida, né, a partir de 2 anos, você vai percebendo que vai mudando a forma como ela vai se expressando, né? Mas é muito importante o que ele está falando aqui, especificamente para a criança do segundo setênio, né? O quanto é importante ela poder receber a vida, abordar a vida a partir de elementos que sejam mais calorosos, né? Do que uma explicação racional, intelectual, né? E aí isso vai vir a partir dos 12, 13, 14 anos de idade, que ela começa a ter essa agilidade de raciocínio, né? Causa e efeito, né? Coisa que naturalmente não acontece antes. Então, aqui se trata em qual é o alimento para a alma necessário de cada fase da vida, né? Claro que você entendendo que isso é um fluxo, né? E na medida que vai se aproximando do terceiro setênio, as necessidades vão mudando, né? Mas aqui no segundo setênio, o mais importante é receber essa qualidade de vida, né? Essa profundidade, né? Que tudo seja permeado de emoção, né? Que primeiro o sentimento fale, não o sentimento piegas, né? Mas que você possa sentir, né? E nada como a imagem para fazer isso, né? Já no terceiro setênio, o alimento é outro, né? Então, no primeiro setênio é outro, né? Então, cada fase. E você pode dizer, cada idade, né, tem um alimento adequado. Daí que cada idade, né? Isso é incrível. Daí que você tem aquele alimento anímico, né? O tipo de histórias para cada idade, né? Então, no primeiro ano ainda é contos de fada, no segundo ano são fábulas, né? Então muda um pouco, né? A gente de conto de fada para fábulas, né? No terceiro ano introduz o Antigo Testamento. Então, cada idade você tem um alimento adequado para a alma, né? Mas dentro desse grande contexto que são as imagens. E não é fácil, a gente, enquanto professor, tem que se trabalhar bastante, né? Porque a gente está muito acostumado a fazer uma abstração, a dizer o que é, o que não é intelectualmente, né? E aqui trata-se de descrever, né? A descrição é muito melhor do que uma conceituação. Por exemplo, você pode dizer que uma ilha isso eu não me esqueço da minha formação. A ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Isso nem é isso, né? Você fica com uma abstração que nem é real, ao passo que você descreve a ilha, né? E se você acha uma imagem que possa estar permeando, né? Essa qualidade de ilha, né? Você vai muito mais profundamente, né? Então, tem bastante coisa para falar a respeito disso, mas o que é importante é que tudo que você possa falar, especialmente com adulto também, mas com criança, que seja permeada de um sentido mais profundo, né? E a gente tem muito digamos, esse vício, né, de definir as coisas, que tem definição fechada, né? E não é, as coisas são muito mais do que uma simples definição, né? Que é fria, que é limitada, né? Um pouco por aí. Agora ele vai falar sobre a memória, né? O quanto que a gente decora, né? A Priscila levantou a mão. Priscila, tá. Ai, rapidinho, é só um comentário que essa passagem me lembrou muito o livro do Conrad von Houten sobre a formação do adulto como o despertar da vontade, exatamente pela mesma passagem de emoção, de calor no processo de ensino-aprendizagem, como eu tenho que estar permeado desse calor, como que o professor tem que estar imbuído de uma fé ardente, uma vivência naquela imagem que ele está passando. E isso ele fala a partir dos 21 anos, né? Ele trabalha a formação do adulto a partir dos 21. Então a gente percebe como que para a gente também isso nutre de uma maneira, né? Chega de uma maneira
muito mais profunda quando a gente tem essa percepção da educação, da pedagogia, do que uma maneira puramente conceitual, né? Para o adulto também. Eu acho, Priscila, às vezes eu fico vendo assim, umas explicações da própria antroposofia, que fica muito intelectual, muito arrumadinho, assim, em caixinhas, né? Vai ficando frio, e eu sinto no meu coração, nossa, a antroposofia é muito mais do que isso, né? Não dá para você limitar ela dentro de caixas, né? De definições, de parâmetros fechados, né? Então, acho que também para o adulto, né, poder ter essa abrangência maior, né, essa visão mais analógica da vida, poética, né, é muito mais humanizante, né, do que uma forma intelectual, né? Você pode entender muita coisa, ser esperto, né, mas não ter uma humanidade, né, para se relacionar com o mundo. Né? Eu estava falando para a Lúcia que agora, no finados, foi postado várias coisas aí, mas uma fala, eu acho que até a Márcia Della Negra colocou em alguns grupos, falando sobre a imagem de um barco indo para o oceano e uma pessoa na terra olhando a partida deste barco, né? Então, quando o barco sai da sua imagem, ele cruza a linha do oceano, ele desaparece para você. E a pessoa fala, ele partiu. Mas do outro lado do oceano, tem alguém que já está vendo o barco e fala, ele está chegando nesse lugar. Essa é uma imagem também para se trabalhar sobre a morte com crianças. Eu falei para Lúcia de uma amiga que a mãe faleceu e ela tem dois filhos de 11 e 6 anos e como ela iria trabalhar com eles essa noção dessa morte. Aí eu falei dessa imagem e pedi para que ela falasse que a vovó estaria indo, fazendo essa viagem, né, nesse processo, e que eles podiam escrever uma carta para ela de despedida, com imagens, com coisas, uma carta para que eu pudesse colocar no barco da vovó, né, para viajar. Então, essa pode ser também uma forma, né, de trabalhar com imagens. A criança, por exemplo, de 6 anos, que não sabe ainda escrever, com desenhos, a de 11 que já sabe um pouco. Então, são outras formas também de trabalhar com esse tema, né, para a criança. Eu até diria que eles poderiam escrever carta para a vovó toda vez que eles sentissem saudade, né? Exato, exato. Porque a imagem tem o poder dessa cura, né? A imagem tem esse lugar de cura, né? O poema, a escrita tem esse lugar tanto quanto a imagem, né? Muito Mas, bem. eu Diga. Não, eu só compartilhar que esses dias eu fui fazer parte de uma palestra com a dona Luísa Lameirão Sim. e ela pediu que cada pai colocasse uma frase que tinha ouvido de uma criança, né? E um casal compartilhou que eles tinham perdido, eles tinham uma ligação muito forte, as crianças, com a babá. E a babá morreu de uma forma trágica, me parece que de um acidente de moto. E ela falou, como é que eu vou colocar para as crianças, né? E começou a contar histórias, tudo. E disse que a menor virou e falou assim, mamãe, não fique triste, porque ela voltou para casa dela e ela está muito feliz. Então, até o casal, né? Ele estava falando assim, gente, a gente ficou de boca aberta, porque a gente estava tão preocupado como é que eles iam receber, e eles saíram com isso, né? Não, mãe, não fique triste. Ela está muito feliz porque ela voltou para casa dela. É a sabedoria das crianças, né? Nessa conexão, eles não têm muitas vezes o entendimento intelectual disso, mas tem essa sabedoria que eles trazem e essa conexão ainda com a espiritualidade, né? Muito presente. Eu acho que vai de encontro, né? Às vezes a gente quer explicar muito, muito, muito e tem umas respostas muito boas e maravilhosas, né?
que superam aquilo que a gente sabe. Cida está com a mãozinha levantada, as duas, a presencial e a na Então, tela. duas coisas rapidinhas, só para dentro desse tema. Ah, quando a minha amiga faleceu, a filha dela falou para a menininha, para a netinha, né, da minha amiga, olha, a vovó agora mora no seu coração. Então, cada vez que ela chegava da escola, ela levantava a blusinha assim, olhava para o coração e contava para a vovó tudo que tinha acontecido durante o dia. E outra coisa que me lembrou foi a boneca viajante do Kafka, né? Que ele escreve para a menina perdeu a boneca, né? E ele escreve as cartas dizendo que ela está viajando e manda postagem para vários lugares, até que no final ele dá uma outra boneca, né? E ela fala assim, mas não é a mesma. Claro, as viagens a transformaram. É lindo esse. São duas contribuições. Muito obrigada, Cida. Vamos continuar? Vamos. Eu vou resgatar um pouquinho o que a Lúcia trouxe, que hoje, essa semana passada, eu estava falando com meu filho, eu tenho um filho de 16 anos que está estudando numa escola técnica, e tem um professor lá que ele é PhD no assunto de específico, né? Maravilhoso, mas assim, tá todo mundo tirando 2 nas provas dele, né? E aí, o que que tá acontecendo, né? Aí a gente fez uma reunião com a tutora, ela falou, às vezes acontece isso, né? Do professor ser muito bom no assunto, mas não consegue passar para o aluno, né? A gente está falando disso aqui, essas imagens, né? Como que eu construo essa forma, né? Para que chegue, né, no outro. É um desafio, né, contemporâneo. Mas 16 anos já está em outra fase, né? Então, não é tanto as imagens, mas é o diálogo. Então, o quanto que ele consegue construir o diálogo com esses alunos, né? Uhum. Porque 16 anos já exige isso, de fazer ótimas perguntas, sabe? Para que os alunos se vinculem. Uhum. Então, e possam se movimentar internamente de uma outra forma. Aqui as imagens estão falando de jovens, adolescentes até 14 anos. Mais cedo, né? Mas depois dos 14 anos, se você for usar as imagens, não sei o quê, vai todos os alunos falarem, isso é coisa de criancinha, entendeu? Não, mas eu Então, pensei mais naquilo. Ah, desculpa. não, você tem toda a razão, mas só para pontuar Apontou. essa diferença de fase, sabe? Assim, então, a gente imaginar qual é a diferença de uma criança de 9, 10 anos, o que ela precisa, e um jovem de 16 anos, sabe assim? Então, aqui, provavelmente, esse professor não tem essa capacidade de fazer diálogo, sabe? De hermenêutica, assim, essa coisa do Platão, de tirar dele, sabe, a observação e o interesse pelas coisas. É, Mas cada fase tem um alimento adequado, né? Tem que o professor saber disso, claro, e poder construir dessa maneira. eu estava pensando mais, quando eu quis falar, eu acho que eu quis dar ênfase mais a isso, né? Não adianta eu ser PhD no assunto se eu não sei dialogar, né? É isso que você trouxe, né, Lúcia? Sim, perfeito, perfeito. Eu estou aqui, né? Uma força anímica, é isso? Isso. Uma força anímica que em nossa época merece ênfase especial é a memória. Seu desenvolvimento está ligado à transformação do corpo etérico. Ora, como essa transformação conduz a uma libertação do corpo etérico entre a troca dos dentes e a puberdade, é esse o período em que se deve cuidar conscientemente do desenvolvimento da memória. Negligenciando-se essa tarefa na referida idade, a memória terá valor inferior ao que teria normalmente, pois não é possível recuperar mais tarde o que então foi descuidado. Vou dar um exemplo. É nas cidades que a gente decora tabuada, decora. Se não decora tabuada aqui no segundo setênio, depois vai sofrer a vida toda por falta de matemática na memória.
Uma mentalidade materialista e racionalista pode causar muitos erros nesse sentido. Uma pedagogia baseada em tais critérios facilmente terá preconceitos contra uma assimilação mnemônica, opondo-se até violentamente contra todo mero treino da memória. Ela recorre aos métodos mais esdrúxulos para impedir que o jovem assimile pela memória o que não entende. Ora, qual é a natureza desse entendimento? O raciocínio puramente intelectual e materialista se compraz em acreditar que não se pode penetrar no âmago das coisas, senão por meio de conceitos abstratos. Facilmente admitirá que para esse fim, as outras forças anímicas sejam pelo menos tão necessárias quanto o intelecto. Não se trata apenas de uma metáfora quando afirmamos ser possível compreender algo tanto com o sentimento e as emoções, quanto com o intelecto. Os conceitos são apenas um dentre vários meios que conduzem à compreensão das coisas deste mundo. E apenas a mentalidade materialista parecem ser os únicos existentes. Existem, naturalmente, muitas pessoas que não se julgam materialistas e que, mesmo assim, consideram a conceituação racional a única espécie de compreensão possível. Tais indivíduos podem professar cosmovisões idealistas ou até mesmo espiritualistas, mas no fundo da alma sua atitude é materialista, já que o intelecto não deixa de ser um instrumento para compreender o âmbito material. Um trecho do excelente livro pedagógico de Jean Paul, já mencionado, ilustrará melhor a natureza mais profunda do ato de compreender. Essa obra, aliás, contém excelentes ideias em matéria de pedagogia e merece ser melhor conhecida, pois sua importância para o educador ultrapassa a de muitos livros famosos. O trecho que nos interessa aqui é o seguinte: não tenhais medo da incompreensibilidade até de sentenças inteiras. Vossa fisionomia, a entonação de vossa voz e o intuitivo desejo dos discípulos de compreender deixarão clara uma metade, e o tempo fará com que acabem compreendendo a segunda. Em crianças, como em chineses ou outros povos de outras línguas, a entonação já é a metade da fala. Lembrai-vos de que as crianças compreendem a língua antes de falá-la, como acontece conosco em relação ao grego ou qualquer outra língua. Tende fé no papel do tempo e do contexto. Uma criança de 5 anos entende palavras, ora, com efeito, contudo, não obstante, de certo. Procurai dar uma explicação das mesmas não à criança, mas ao pai dela. Já na palavra ora, reside um pequeno filósofo. Se um menino de 8 anos, com sua linguagem formada, é compreendida por outro de 3 anos, por que em vossa maneira de falar-lhe quereis descer a um balbucio? Estejais sempre alguns anos à frente ao falar. Os gênios, quando nos falam em seus livros, se nos adiantam em séculos. Falai com a criança de 1 ano como se esta tivesse 2, e com esta como se tivesse 6, pois a diferença entre os graus de desenvolvimento decrescem na proporção inversa dos anos. Lembre-se o educador, que tende a atribuir em escala excessiva o mérito do aprendizado ao mestre, de que a criança já traz dentro de si a metade de seu mundo, ou seja, o espiritual. Por exemplo, as ideias morais e metafísicas. E de que a linguagem que opera com imagens físicas não pode, com isso, fornecer as espirituais,
mas apenas esclarecê-las. A alegria ou firmeza com que falamos às crianças deveriam existir antes de sua própria alegria ou firmeza. Podemos ensinar-lhes uma língua, mas também aprendemos deles uma linguagem cheia de neologismos ousados e ao mesmo tempo corretos, como, por exemplo, ouvir de crianças de 13 e 4 anos o cervejista, o cordista, o garrafista, o fabricante de barris de cordas, de garrafas, o rato voador, sem dúvida melhor do que o nosso morcego. A música toca violino, dar uma virada na luz, por causa do facho de luz. Eu sou o enxergador, atrás do telescópio. Eu queria ser contratado como comedor de broa ou broeiro. Veja como já está no no relógio, etc. Continuo? Pode continuar, né, até esse outro parágrafo, que ele vai explicando, né, Lúcia, um pouco. Porque ele vai explicar esse texto um pouco, eu acho que ajuda. Tá. É verdade que este trecho se refere ao entendimento precedente à conceituação intelectual, e isso num campo diferente do que aqui visamos. Mas mesmo assim, as considerações de Jean Paul sobre a linguagem aplicam-se ao nosso caso. Tal como a criança acolhe em seu organismo anímico a estrutura da linguagem, sem usar suas leis linguísticas de maneira racional, o jovem precisa aprender, para o cultivo de sua memória, coisas que só mais tarde compreenderá intelectualmente. Aprende-se mais facilmente a conceituar o que, nessa idade, foi assimilado apenas pela memória, da mesma forma como se aprende melhor as regras de uma língua que já se sabe falar. A alegação de matéria decorada e incompreendida não passa de preconceito materialista. Basta, por sinal, que o jovem aprenda as leis elementares da multiplicação mediante alguns exemplos em que não é preciso usar máquina calculadora, e sim, de preferência, os dedos. Depois ele deve decorar ordenadamente as tabuadas. Se procedermos assim, estaremos agindo de acordo com a natureza do ser humano em crescimento. Estaremos pecando contra essa natureza se exigirmos demais do intelecto numa época em que o que se deve cultivar é a memória. O intelecto é uma força anímica que nasce apenas com a puberdade e sobre a qual, por isso, não seria conveniente atuar antes dessa idade. Antes da puberdade, o jovem deveria assimilar pela memória o acervo mental da humanidade. Mais tarde, ele poderá conceituar o que primeiro gravou na memória. O homem não deve apenas memorizar o que compreendeu, mas compreender o que aprendeu, isto é, o que memorizou, da mesma forma como a criança se apossa da língua. Isto é válido de um modo geral. Primeiro vem a memorização de fatos históricos, depois sua compreensão conceitual. Primeiro, a gravação de fatos geográficos, depois seu interrelacionamento, e etc. Em certos aspectos, a conceituação deveria sempre aurir do que se acha armazenado na memória. Quanto mais o adolescente aprende pela memória antes de compreender conceitualmente, tanto melhor. Todavia, é oportuno lembrar expressamente que tudo isso se aplica apenas à idade aqui focalizada, e não às idades mais avançadas. Se mais tarde aprendemos algo por recuperação ou de outro modo, o caminho a seguir pode ser o inverso, embora tudo dependa da configuração intelectual do indivíduo. Contudo,
No período que ora descrevemos o espírito não deve ser ressecado por excesso de conceitos puramente intelectuais. Ok. Vamos dar uma parada. Algum estranhamento, alguma questão, porque realmente para a gente, pela maneira que a gente foi educado, né, é muito estranho isso, né? Mas a gente sabe que antigamente as pessoas decoravam muito, e na escola Waldorf a gente decora muita poesia, né? Muita história, né? E menos explicação intelectual para essa faixa etária, né? É importante que é para essa faixa etária, né? Alguma pergunta, alguma observação? Lúcia, eu queria trazer uma coisa. Eu fui visitando o meu irmão, conhecer as netas dele, que está em torno de 4 anos, mais ou menos, a mais velha. E ela falando sobre os dinossauros. Eu até gravei depois para ela. Ela falando sobre os dinossauros e eu fiquei espantada com a linguagem dela, falando Rex, não sei das quantas lá, do que é o dinossauro, como se chama e não sei o quê. Depois falando das plantas. E eu fiquei com aquela história. Eu falei, mas como que a criança de 4 anos tem uma linguagem dessa? Eu já não convivo mais com criança, né, nesse lugar. Como que tem uma linguagem tão aprimorada, né, nesse sentido? Eu fiquei espantada, né? É, queria que você falasse um pouquinho disso, dessa linguagem que hoje as crianças estão, não sei se esse aprendizado na escola precoce, como que é isso? Nessa coisa de dinossauro é moda total, né? Mas o mais importante é que nessa faixa etária, né, até os 6 anos, 7, um pouquinho ainda, é imitação, né? Então, eles imitam igual o papagaio, né? Às vezes nem sabe o que está falando, mas está falando. Uma coisa na nossa época, a gente pode dar um exemplo muito bem, que hoje em dia o pessoal intelectualmente transformou, questiona, que é, por exemplo, a música Atirei o Pau no Gato. A gente cantava essa música, a gente nem entendia o que essa música queria dizer, a gente cantava pelo ritmo, pelo som. Nossa, na verdade, eu só fui entender mesmo o que essa música estava querendo dizer quando veio todos esses questionamentos. Eu falei, ué, aqui que tem essa música? Ah, é Atirei o Pau no Gato. Aí que eu me toquei, porque era tão arraigada ali, profundamente no meu físico, né? Então, a criança simplesmente vai pelo som, imita, vai pela imitação, vai pelo ritmo, né? O conteúdo intelectual é o menos importante. Então, essas palavras difíceis, né? Elas têm um gosto, né? Assim, de falar, né? Pelo som delas, né? Muitas vezes, quando a criança está falando muito palavrão, por exemplo, que a gente acha que não é bom no ambiente ter palavrão, não é legal explicar para a criança, olha, não fala isso, porque é uma palavra assim. Não, dá outras palavras que têm um som interessante, porque ela está falando por causa do som, por causa do interesse. Aí a gente fala, bem que tu cota aqui, né? Ou para que taca, né? E dá uns outros sons para substituir o som do palavrão, por exemplo, né? Então, não é pelo intelecto, entendeu? Pela compreensão intelectual, mas é pelo som, pela imitação. No caso do dinossauro, por causa da moda, né? Todo mundo fala, e a criança, todo mundo acha interessante, a criança vai por essa emoção, por esse interesse, né? É muito engraçado. Mas tem alguém mais de mão levantada? Sandra, Então, assim, a gente fala bastante, né, sobre essas crianças que estão, assim, trazendo para a gente bastante coisas especiais até, né, em termos de intelectual mesmo, né, desse pensar, né?
E a gente está esquecendo um pouco desse movimento, Lúcia, não é? Porque faz parte desse desenvolvimento a brincadeira, o ar livre, tudo isso que vai prepará-la para ter um bom aprendizado saudável, né? Então, recentemente eu estava num diálogo com uma criança que estava discutindo com seu irmão, e porque o irmão tinha destruído o que ele tinha feito, ele foi para a escola, quando ele voltou estava tudo bagunçado, e ele tentando falar com o irmão dele, ele virou e falou assim para ele: eu pedi para você não mexer nos meus brinquedos e você me ignorou, né? Você olha assim e fala, puxa, né? Então, assim, Lúcia, eu queria que você também colocasse essa brincadeira também, né? Porque fica muito no intelectual e isso dá depois aquele endurecimento mesmo, né? Dessas crianças, não é isso? Sim, a gente decorar muitas poesias, né? Muitas rimas, né? As próprias brincadeiras de roda, né? A gente tem umas mais sofisticadas, né? Que a gente traz para as crianças. Fui passear no Jardim Celeste, giroflê, giroflá. As crianças nem, como atirei o pau no gato, nem tão preocupadas, mas decoram, vai entrando, né? As palavras vão entrando, né? Lá na frente, elas vão entender o que são aquilo, mas no começo elas estão só ali brincando, né? Como você diz, repetindo, né? Contos também, histórias, que a gente pode estar trazendo palavras complexas, né? Não precisa estar explicando muito, né? Dentro do contexto, as crianças captam, né? Não, não precisa dar dando tanta explicação assim, né? Para essa faixa etária, né? De 8, 7, 8, 9. Mas o mais importante é a vivência, né? Experimentar primeiro, compreender depois, né? Então tem muita coisa, né? Muita poesia, muita história, muita rima, né? Que você traz para a criança e a criança pode decorar e ela nem questiona, né? Tá só ali na brincadeira e isso está sendo assimilado organicamente, né? É muito bom. Patrícia. Oh, Priscila. Não, eu queria só complementar a fala aqui de vocês com um exemplo. Eu acho muito interessante, eu tenho dois filhos, um de 7 e um de 4, a maneira como eles transformam os substantivos em verbo. Então é muito engraçado quando começa essa questão da conjugação, é muito interessante. Aí essa semana aconteceu um exemplo muito curioso. Eu estava pegando os dois na natação com pressa ali para trocar aquela roupa molhada e eu tinha um compromisso logo na sequência. Falei, vai, gente, mamãe precisa dar ajuda, porque cada um pega suas coisas para a gente ir rápido. Aí o meu filho de 4 anos falou assim: tá bom, mamãe, eu vou gentilar com você. Eu vou gentilar? O que é gentilar? Eu vou ser gentil. Tá bom, mas gentilar comigo. E a outra é que eu percebo, Lúcia, que as crianças, assim, cada vez mais elas estão. Que eu peguei esse exemplo, falei, gente, tem letras de música que hoje eu paro para refletir sobre as letras, que eu cantei minha vida inteira e nunca parei para analisar as letras. E hoje eles fazem muito isso. O meu filho de 7 anos, ele não canta uma música se ele não entende o que a música está dizendo. Entende? Não sei se é um perfil dele, assim, mas às vezes ele traz uma palavra, mãe, o que é isso? Uma palavra muito inusitada. Eu falo, mas por quê? Onde você ouviu isso? Ué, na música que cantou tem isso. Na poesia tem isso. E aí eu falei, gente, será que isso é uma nova configuração? Isso é uma especificidade individual, né? Porque eu cantava também, atirei o pau no gato, até ouvir a segunda versão e falar, nossa, é verdade. Pensando ecologicamente, né? Humanizadamente faz mais sentido, mas eu nunca percebi que a gente agrediu o gato daquela maneira numa música, né? Eu acho que hoje em dia as crianças estão mais acordadas mesmo, né? Provavelmente é uma tendência dele, né? De estar mais assim atento, mas deve ter alguém que ele admira que também faz isso, né? Aí ele faz também por amor, por admiração, né? Mas seria bacana assim poder não dar tanta bola, deixar isso
isso vai passar, né? Então, não está alimentando esse tipo de coisa, porque aí vai estar acordando muito intelecto muito cedo, né? Então, se ele pergunta, se ele fala, você responde. Tem uma poesia antiga do Dom Helder Câmara, né? Mas que era muito linda, que ele fala assim: não fala para os seus filhos que as estrelas são astros que brilham no céu. Continue dizendo que são luzes que brilham no firmamento, né? Que são olhos divinos. Eu não me lembro mais de cor. Mas assim, né? Que você possa dar essa poesia, né? Poetizar, isso que é importante, né, para a criança dessa idade, mais do que compreender intelectualmente, né? Poetizar significa abarcar com o coração também, né? Legal. Mais alguma coisa? A gente está nos 3 últimos minutos deste nosso encontro. Não vamos avançar mais. Obrigada, Patrícia, pela excelente leitura. Eu estou no PDF, então quem está com o livro, qual é a página que está? Quem está com o livro? No meu tá na 40. Na 40. Uhum. É, Marido. 40, isso no livro antigo. Quem tem o livro novo? É o mesmo? Lúcia, você está sem som. É, Desculpa, gente. No 40 é o novo, no antigo é 42. tá. Então, 40, antigo, viu que eu já tive uma edição mais antiga do que essa, mas tá. tudo bem. Página 40 é no Ou antigo, 42. 42 no novo. É na 42, é na minha, no antigo. O antigo. Página E 40. 42, E na 40 mais no antiga. novo, é isso? Isso. Tá, Isso. muito bem. Então, muito obrigada, Lúcia, pela sua vinda mais uma vez aqui ao De grupo. nada, é um prazer. A gente está, acho que mais um encontro, talvez a gente já consiga terminar esse livro, 1 ou 2 encontros, a gente consiga terminar esse livro. Como esse grupo lê mais devagar, porque sempre tem questionamentos, né, e que enriquece a leitura, a gente lê um pouco mais aprofundando, né, mais devagar mesmo o livro. Então, acredito que mais 2 encontros, no máximo, a gente consiga terminar. Então, um bom fim de semana para vocês e até o próximo sábado. Muito obrigada. Beijo, querido. Se Beijo. cuidem aí, hein, para não pegar Obrigada. Oi, Beijo. Bom final de semana para Bom todos. final de semana. bom final de obrigada. semana, tudo de bom para vocês.